Olá, nesse vídeo vamos tratar dos pontos-chave do home office para que você possa ter um excelente desempenho na realização das atividades a partir da sua residência. No meu entendimento, os pontos-chave são esses aqui. Organização, você precisa ser uma pessoa organizada, precisa gerenciar bem o seu tempo, precisa pensar de forma integrada, já que nós não estamos sozinhos no mundo. Aquilo que a gente executa, a nossa tarefa, ela impacta alguma outra tarefa ou é impactada por outra ou outras tarefas, ou nosso processo é impactado ou impacta outros processos. Precisamos pensar na agilidade, que também é a capacidade de eu receber novas demandas, eu me adequar para atender essas novas demandas o mais rápido possível, ter resposta rápida e processar as mudanças necessárias para atender essas demandas e fazer os ajustes que forem necessários. Com isso, a gente também tem que pensar em melhoria contínua. Vou melhorar continuamente aquilo que eu faço. Ainda mais se essas demandas exigem que eu faça mudanças, para adequar meus processos. Então, pensar em melhoria. E posso também fazer algo inédito. Pensar naquilo que não é comum de se realizar. Que nós chamamos de inovação, que é uma coisa muito importante nos dias de hoje, a gente inovar e criar, fazer coisas diferentes. Então, pensando no primeiro conceito da organização, a primeira coisa que você vai ter que fazer é quando você for sair para o trabalho, você vai ter que se arrumar para ir para o trabalho. Aí você falou, Richard, mas eu estou dentro da minha casa, não vou sair para lugar nenhum. Você vai sair de um local que você está de descanso e você vai para um local que você escolheu para realizar o seu trabalho. Então você precisa se arrumar, você precisa fazer a sua higiene, tomar o seu café, se arrumar direitinho e sair e ir para o escritório, ir para o seu home office, certo? Aí você também precisa ser pontual, você precisa chegar lá no escritório na hora. Você precisa cumprir a carga horária determinada para a sua jornada. Se é a sua própria, pessoal aqui da sua empresa, ou se você é funcionário de alguma empresa, você tem uma carga a cumprir. Em determinado horário você tem que cumprir aquela carga. E focar na tarefa a ser realizada. Eu gosto muito desse termo, foco na tarefa. É muito importante a gente focar naquilo que a gente tem que realizar, está focado, centralizado, que eu tenho que realizar isso daqui. Manter no nosso local de trabalho, local físico, ali a sua mesa onde você está trabalhando, somente o necessário, e também no seu computador. O que você precisa ter só nele, não é que encher o computador de um monte de coisa, é separar aquilo que você precisa e ter somente o necessário nessa máquina que é relativa ao seu trabalho. Identificar e arrumar tudo ali na sua mesa, no local físico que você está trabalhando, tudo identificado, tudo muito bem arrumado, e também no seu computador, as pastinhas identificadas, todas ordenadas, para a hora que você precisar localizar aqueles arquivos, aqueles documentos, aquelas informações, estar tudo ajeitadinho ali. Manter o ambiente sempre limpo, o ambiente físico e o ambiente do seu computador, o ambiente de trabalho do computador, limpo. Tirar os lixos, tirar os arquivos que não são necessários. Quantos arquivos nós geramos quando a gente está trabalhando? Salva um, salva outro, salva outro. É legal você dar uma parada e tirar aquilo tudo que não está funcionando. Deixar só o que está valendo, as últimas versões. Cumprir as diretrizes organizacionais. A organização vai dizer para você as metas que você tem que cumprir, as tarefas que você tem que realizar, os objetivos a serem alcançados, de acordo com tais valores que a gente precisa praticar no seu relacionamento com o cliente, relacionamento com outros colegas, como é que a gente processa isso, quais são as diretrizes, quais são os valores da organização, quais são as metas que eu tenho que seguir, quais são os nossos objetivos. Então eu preciso pensar em cumprir essas diretrizes. Fazendo isso, nós temos uma série de benefícios. Nós temos a otimização do uso do espaço físico, onde eu estou trabalhando, e também do espaço digital, da memória do computador. A gente sabe que o nosso computador tem uma memória limitada. E à medida que a gente coloca arquivos, muitas vezes pesados, a gente afeta essa memória. Hoje em dia nós temos a possibilidade de jogar os nossos arquivos, onde nós chamamos na nuvem. Aí você vai lá, pega e traz. Mas mesmo assim tem muita coisa que a gente deixa na própria máquina, no nosso hardware aqui. Então você precisa pensar em deixar a memória mais leve possível para processar aquilo que você tem que realizar. Isso
otimizado o tempo organizado, a gente reduz o tempo de procura, né? Você vai achar as suas informações o mais rapidamente possível, os documentos que você precisa, suas fontes, você localiza mais rapidamente. E rapidamente isso gera menos estresse e com isso mais saúde, né? O estresse, como você sabe, pode matar. A gente fica, né, como se diz, estressado, coração batendo, queimando aqui no peito. Isso pode nos dar um problema de saúde. Então, quando a coisa flui mais normalmente, eu reduzo o estresse, né? E também permite uma maior agilidade. Eu vou ali, pego isso, trago aquilo, né? Encaminho para lá, recebo, agilizo as coisas. Então, eu tenho condição de fazer com maior rapidez. Isso também, a organização, torna o ambiente mais agradável. Quem não gosta de ficar num ambiente limpo e arrumado, né? Um ambiente agradável, a gente vai estar o nosso tempo todo ali. Essas informações que a gente tem das diretrizes organizacionais, das tarefas que eu tenho que executar, direciona a definição das ações que eu tenho que realizar, né? Então, ó, você vai fazer isso, o que eu vou fazer? Aí eu organizo, priorizo e tal, e tenho um direcionamento daquilo que eu vou fazer. Isso reduz o meu retrabalho. Eu definindo o que eu vou fazer, eu tenho a grande oportunidade de não ter que retrabalhar aquilo. Eu faço uma vez, né, e está executado. Ou como o Dr. Philip Cross dizia, fazer certo da primeira vez e cada vez melhor. Então você, tendo as definições, sabendo como você vai fazer, os padrões a serem seguidos, todas as orientações da organização, dentro dos critérios estabelecidos, você realiza a sua atividade, provavelmente você faz uma vez só. Você não tem que retrabalhar aquilo, refazer, né? E isso, então, auxilia no aumento da sua produtividade, da produtividade da organização, que é uma coisa importante para nós hoje em dia, né? Muitas vezes a gente pensa em produção, que é um volume de coisas grandes, produção, e não na produtividade, que é fazer mais com menos, né? Você usar menos recursos, gerar melhores resultados. Então, essas situações aqui, esses conceitos da organização, essas ações, trazem esse benefício e ajudam a gente no aumento da produtividade. Então, sintetizando esse conceito da organização, nós podemos dizer que é importante você eliminar o desnecessário e manter somente o necessário. Lembra do Balu lá no filme do Mogli? Necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Elimine o desnecessário, mantenha o necessário, disponha as coisas de forma que você facilmente possa localizá-las e acessá-las, mantenha o seu ambiente de trabalho, o seu computador, o ambiente físico e o digital, arrumado, as coisas limpas, o local de trabalho limpo, siga os padrões estabelecidos, né? Se precisar revisar o padrão, revise, mas enquanto não, siga o padrão e tenha orgulho pelo seu local de trabalho e pratique as normas estabelecidas, esses conceitos que você adotou para trabalhar dessa maneira. Em relação à gestão do tempo, nós precisamos entender que o tempo é limitado, é igual para todos, é irrecuperável, é intransferível e é perecível. Então, o Lloyd Loftus disse essa frase muito interessante: os grandes realizadores são sempre grandes administradores de tempo. Então, se você administra bem o seu tempo, você tem a grande possibilidade de ser grande realizador, realizar tarefas de uma forma impressionante, né? Administrar o tempo, então, quer dizer que é fazer escolhas. Você escolhe fazer aquilo. Quando eu digo para alguém assim, eu não tenho tempo, alguém me convida para alguma coisa e fala, não, eu não tenho tempo, eu não vou poder fazer isso. Eu estou querendo dizer o quê? Que isso que eu estou sendo convidado não é prioritário para mim. Então, é a mesma coisa que eu dizer que eu não tenho tempo. Importante eu ter objetivos e metas claras para eu estar focado naquilo. Eu estou caminhando nessa direção, indo por aqui, por esse caminho. Eu fazendo isso, estou acrescentando, dando mais um passo, né? E aprender a dizer não ao que está fora dos objetivos e das metas, né? Como a gente falou, isso aqui não é prioritário para mim, porque está fora do meu objetivo, da minha meta. Eu tenho que focar na tarefa, focar naquilo que eu tenho que realizar. Eu preciso ser produtivo, aumentar a minha produtividade, né? Você deve, então, analisar todas as suas demandas, planejar ações para executá-las, realizar uma tarefa de cada vez. Importante a gente caminhar, né, estruturadamente. Muitas vezes a gente quer fazer várias tarefas ao mesmo tempo, acaba deixando várias lacunas.
aí você volta não sabe bem onde está, de repente alguém te cobra por aquilo, você tem que acelerar o processo, acaba não fazendo adequadamente, vai ter que ter retrabalho, aí você mexe em um, atrapalha o prazo do outro, aí o estresse vem, aí a pressão aumenta, quer dizer, olha só a confusão que começa porque eu não realizei uma tarefa de cada vez. Revise sempre a sua lista de tarefas, sua prioridade, como é que está a situação, o que eu vou fazer, como é que vai ser meu dia, né? Você pode definir isso. E aí, com isso, definir ações para continuidade das suas tarefas durante o dia, nos dias seguintes, né? Até a sua conclusão. Lembremos que existem desperdiçadores de tempo, aqueles que tomam o nosso tempo. Muitas vezes a gente fala, ih, não fiz nada hoje, eu tinha muito de fazer, o tempo foi, eu perdi, eu não sei o que aconteceu. Olha só o que desperdiça o nosso tempo. Redes sociais, e-mails, telefone. Né? A gente vê todo mundo mandando mensagem para nós todo dia, vídeo, todo mundo gosta de mandar vídeo. Todo mundo acha bonito o vídeo, manda, você vai ver um vídeo, é 3 minutos, é 5 minutos, é 10 minutos, e vai aumentando a memória lá do seu equipamento. Né? E-mail, um monte de e-mail, telefone tocando. Quer dizer, isso toma o seu tempo. E hoje em dia, na rede social, ainda tem um outro ponto. Tudo é live, né? Todo mundo achou live agora importante para tudo. Se você olhar as suas mensagens, pode ter certeza que você, no dia, você tem no mínimo umas 3 lives para assistir. Então você fala, eu tenho que assistir essa, como é que eu vou ficar o meu trabalho? Né? Isso toma o nosso tempo. Fazer várias tarefas ao mesmo tempo, como a gente já falou, desperdiça tempo. E informações incompletas ou atrasadas. A informação chegou fora de hora, você processou, depois tem que voltar para corrigir. Ou incompleto você fez, não deu certo, tem que voltar para corrigir. Né? Também volta no retrabalho. E falta de foco na atividade. Importante é estar focado na atividade para não desperdiçar tempo. Temos que pensar, como a gente disse ali no início, na integração, que é a interação entre as áreas, né, com as quais você atua, os processos com os quais você atua, o seu e os outros que estão envolvidos, as partes interessadas, né, uma coisa que é muito falada hoje em dia, parte interessada, os stakeholders, seriam os acionistas, ou os donos da empresa, os clientes, as pessoas da força de trabalho, os fornecedores ou parceiros, a comunidade a qual você serve, onde você está inserido, a sociedade, né? Essas necessidades, requisitos dessas áreas, desse processo, dessas partes interessadas, e o alinhamento disso com os objetivos e metas organizacionais, com aquilo que você vai executar. Então, há uma integração, uma interação entre isso tudo, né? E esse alinhamento, para que a gente possa estar caminhando naquela direção que nós precisamos caminhar. Então, entenda que você interage com outras áreas, processos e partes interessadas às quais você precisa atender, bem como seus objetivos e metas. Né? Tendo agilidade, como nós também comentamos, para executar essas suas atividades, né, de forma integrada, você precisa ter flexibilidade e rapidez de adequação a novas demandas das partes interessadas. Muita gente fala do cliente, né, mas as partes interessadas vão estar demandando, e mudanças que a gente precisa fazer para atender essas demandas, considerando a velocidade de assimilação e tempo de ciclo dos processos, do processo que você realiza nos outros. Como é que eu assimilo a velocidade que eu tenho que dar para a execução desse processo, né, e esse tempo de ciclo, de forma que eu possa implementar mudanças, atender às demandas das partes interessadas. E com isso, então, a gente também caminha com mudanças para melhoria dos nossos processos. E a gente precisa pensar em melhoria de forma continuada. Quer dizer, o que eu tenho que fazer para estar melhorando sempre? Melhorar sempre, fazer certo da primeira vez, cada vez melhor, como o Dr. Philip Crosby disse, eu já citei essa frase dele. Esforço contínuo para melhorar os produtos da organização, os seus produtos, os seus processos, os seus serviços, reduzindo desperdício e aumentando a qualidade, além de gerar vantagem competitiva. Né? Você tendo um processo melhor, quando isso está no mercado, as pessoas veem a vantagem que aquele produto, processo ou serviço traz para ela, né? E você passa a ser mais competitivo. Né? O Brasil precisa ser mais competitivo. Nossas organizações precisam ser mais competitivas. Estava ouvindo hoje que o Brasil está no penúltimo lugar na classificação de competitividade em nível mundial. Quer dizer, então tem muita coisa para a gente melhorar, muita oportunidade para melhoria.
E pensando também na inovação, de fazer coisas diferenciadas, inéditas, né? Que são características aí originais, incomuns, que a gente não vê em qualquer lugar, diferenciadas, desenvolvidas e incorporadas nos seus produtos ou processos, com valor agregado, ou seja, agregando valor para as partes interessadas ou para alguma parte interessada. Quando você agrega valor, o mercado olha, poxa, esse produto, esse processo, ele me ajuda nisso, ele agrega um valor diferente daquele outro, então eu vou ficar com esse. É uma forma de você ser mais competitivo, novamente dizendo, né? Mas não podemos dizer que a inovação é você ter uma ideia, você materializa essa ideia, toma ações para materializar, e dali sai o resultado, que é aquele resultado que você espera. E esse resultado agrega valor ao seu produto ou processo e faz diferencial no seu mercado de atuação. Um recado final resumido para vocês, né, refletirem nesses conceitos que a gente apresentou. Planeje suas tarefas, seja flexível. Quando eu falo esse termo seja flexível, eu lembro daquele conceito de resiliência, né? Resiliência é você receber as pressões, resistir às pressões. Você recebe a pressão aqui, você vai se dobrando, se adequando, resistindo, se conformando àquilo. Daqui a pouco a pressão passa, você volta ao seu normal. Se você não é flexível, a hora que você leva essa pancada, acontece o quê? Quebra, né? Então planeje suas tarefas, seja flexível. Você sendo rígido, você vai quebrar. Você precisa ser flexível, se adaptar. Tenha metas e prioridades claras. Saiba o que você tem que fazer, em que tempo, o que vem primeiro e quanto que eu tenho que realizar. Preciso ter isso em mente, claramente, né? Dê o melhor de si sempre. Aqui eu trouxe uma citação do Paulo de Tarso, né? O apóstolo Paulo, da forma que o senhor Eugene Peterson, né, escreveu na versão da Bíblia que ele chama de A Mensagem. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículos de 22 a 25, ele diz assim, nessa linguagem da mensagem: empregados, ou aqueles que executam as atividades, façam o que for dito por seus patrões, ou as expectativas das suas partes interessadas. Não façam apenas o mínimo exigido, e sim o melhor que puderem. Trabalhem de coração para o real Senhor de vocês, para Deus, pois serão plenamente recompensados quando receberem sua herança. Lembre-se que, no fim das contas, o Senhor que vocês estão servindo é Cristo. O empregado mal-humorado, que só faz trabalho de má qualidade, terá de prestar contas. Ser um seguidor de Jesus não cobre o serviço mal feito de vocês. Quer dizer, não há justificativa para fazer um serviço mal feito. Faça sempre o melhor que você puder. Faça uma coisa de cada vez. Seja organizado e disciplinado. Bob Dylan disse essa frase que eu achei muito interessante. Um homem é um sucesso se pula da cama de manhã, vai dormir à noite e nesse meio tempo faz o que gosta. Muitas vezes a gente trabalha, mas não faz aquilo que a gente gosta. Não é tão simples. Mas para eu então fazer isso como o Bob Dylan falou, eu preciso ser criativo. Eu preciso me reinventar. Eu falo isso para mim também. Eu preciso também ser criativo e me reinventar. Para que eu possa acordar, possa dormir, no meio tempo fazer o que eu gosto, a fim de servir vocês, servir as organizações, servir as pessoas, para que elas possam ter o melhor desempenho. Então, seja criativo, reinvente-se e desejo a você sucesso nessa busca de ações para você ser mais criativo e você ter ações que o ajude a se reinventar. Tá bom? Obrigado pela atenção e sucesso na busca dessas ações. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in